Amém? Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero aqui hoje trazer um versículo muito simples, o qual há muito tempo o Senhor fala ao meu coração sobre esse versículo, que fica no livro do profeta Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Somente esse versículo eu vou trazer nesta mensagem. Eu quero dizer para todos vocês que vão estar a ouvir essa gravação, esse vídeo, que há 5 anos atrás o Senhor me traz para um despertamento espiritual, o qual pela madrugada, todos os dias, por um período de 3 anos, o Senhor me acordava com esse versículo: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. E eu comecei a buscar nas Escrituras e clamar e buscar ao Senhor e orar e pedir para Deus o que Ele queria comigo. E era todos os dias, foi por um período de 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, todos os dias o Senhor me acordava na madrugada, 3 horas da manhã, com este versículo: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. E então, naquele período que eu comecei a ter esses despertamentos, eu comecei a levantar-me pelas madrugadas e orar ao Senhor, e buscar o Senhor. E fui orando e fui buscando num período, e era um período que eu passava a ser muita provação. E eu passei a perceber que o Senhor queria se revelar bem de pertinho para mim. E Deus começou a mostrar muitas coisas na minha vida. E todos os dias eu orava e Deus falava comigo, todos os dias, por um período de 3 anos e meio. E o que me chamou a atenção, que tudo que Deus falou comigo nesse tempo e mostrou para mim, quase 80% do que Ele mostrou e falou aconteceu. Que tudo que nós temos passado nos últimos 5 anos, tudo aconteceu na nossa nação brasileira. E eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que Deus fez com que eu viesse buscar foi a orar pela nossa nação brasileira. Eu não estou falando isso para me promover ou então fazer algo parecido, mas sim falar aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. E eu quero dizer para vocês que Deus é o Deus que se revela, porque quando Deus falava comigo, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, eu naquele momento, eu sabia que Deus queria se revelar para mim, mas eu não sabia de que forma que Deus ia se revelar para mim. Mas Deus é Deus que Ele fala com quem Ele quer, do jeito que Ele quer e para quem Ele quer. E para mim Ele se revelava no despertamento, em sonho, e eu acordava com a voz do Senhor dizendo: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Isso é um testemunho. Quando Deus falava comigo, que era para mim orar pela nossa nação brasileira, eu passei a entender e comecei a perceber, e veio um despertamento muito grande sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, em orar e clamar pela nossa nação brasileira. Então eu comecei a obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. E quando eu orava ao Senhor, que eu orava, eu falava: Jesus, tem misericórdia da nossa nação brasileira, tem misericórdia do povo, das igrejas, da vida espiritual do teu povo. E o Senhor começou a falar, e muitas vezes Deus falava comigo que iria fazer um limpa. E eu sei e tenho certeza que Deus ainda vai fazer muitas coisas, porque Deus falou comigo e continua falando. Muitas coisas se revelaram. Tivemos um tempo de pandemia, tivemos um tempo das pessoas que não podiam ir para os templos adorar o Senhor. E ali nesse tempo a gente pôde perceber que quem era cristão verdadeiramente, esse permaneceu, e quem estava de aparência saiu-se de dentro da casa do Senhor e nunca mais voltou.
Então, nesse tempo, o Senhor começou a falar muito forte comigo. E o Senhor falava: filha, eu tenho um povo escondido ainda na face da terra. Eu ainda não levei a minha igreja, porque eu tenho um povo que clama, que está escondido, que está no anonimato. Porque muitas vezes nós pensamos que é homens e mulheres que têm muita fama, que têm status, que têm poder, que têm membresia grandes, templos grandes, que vão ser chamados, mas vocês se enganam. Sabe quem vai ser chamado? Vai ser chamado aqueles que estão escondidos no anonimato, aqueles que as pessoas não conhecem, aquele que as pessoas ainda não sabem quem são, que muitas vezes são chacoteados por entregar algo que Deus mostra. Eu quero dizer que Deus é Deus das nossas vidas, e Deus revela para cada um do jeito que Ele quer. E eu quero dizer aqui que quando o Senhor falava comigo sobre este versículo, clama a mim a responder-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, e eu falava: Deus, mas o que o Senhor quer me revelar? E o Senhor falou assim: filha, muitas coisas. Muitas coisas. Se eu for falar coisas que Deus falou para mim, que como Ele revelou de algumas situações, de alguns países, não faz muitos dias atrás ainda Deus falou assim: filha, vou eu balançar a figueira na face da terra. Não faz muitos dias que o Senhor falou comigo que Ele iria balançar a figueira, e eu falei: Senhor, quem é a figueira? O Senhor falou assim: a figueira vai começar pela igreja do Senhor. A igreja vai ser balançada, a igreja vai ser balançada. E eu pude ter uma visão de quando o Senhor falou comigo que Ele iria balançar esta figueira. E eu vi uma mão muito grande, como que se estivesse numa árvore muito grande, e Ele sacudia, e sacudia aquela árvore, e começava a se cair os frutos que não era para ficar ali naquela árvore, começava a se cair as folhas que não era para ficar ali naquela árvore, e ficava poucas folhas, poucos frutos. Aí o Senhor falou assim: eu vou sacudir porque é necessário. O sacudir da figueira é doído, mas é necessário muitas vezes na nossa vida. E às vezes eu me apego a pensar na palavra do Senhor e vejo que muitas vezes nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E eu quero dizer assim, que quando Deus falava comigo que clama a mim a responder-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, Deus queria me trazer para um aconchego com Ele, uma comunhão mais íntima com Ele, uma participação mais íntima na presença de Deus. E como é intimidade? Intimidade é você conhecer aquele que está próximo de você. Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não buscamos? Como que nós vamos saber quem é Deus se nós não oramos e não clamamos? Nós temos que clamar e buscar o Senhor e conhecer o Senhor das nossas vidas. Como eu sempre tenho falado, tem muitas pessoas que conhecem Jesus, mas ele não consegue tocar em Jesus. Ele anda com Jesus, mas ele não consegue viver como Jesus. Então, Deus, quando Ele nos chama, Ele chama nós num particular para buscar a presença dEle verdadeiramente. E quando Deus falava comigo, clama a mim a responder-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, eu não entendia que o Senhor tinha coisas para revelar muito grande e muito profunda na minha vida. E eu sempre falo aqui na minha casa, quantas vezes eu falo as coisas, os meus filhos falam assim: mãe, não abre a boca, porque se você abrir a boca as coisas vão acontecer. Não é que eu sou assim, não, é porque Deus, Ele dá o dom, e a Bíblia diz assim, que quando Ele dá o dom, Ele dá sem arrependimento. E eu quero dizer uma coisa assim, que clama a mim a responder-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, é dobrar o joelho e clamar. O que é clamar? Clamar é gritar, clamar é sacudir a tua voz na presença de Deus. Quando você chegar ao extremo de sacudir a tua voz na presença de Deus, você verá que Deus vai responder a tua oração e Deus não vai deixar você ficar enganado.
Eu sempre tenho falado para Deus que Deus venha me dar discernimento de espírito, discernimento das coisas, porque Ele é o Senhor da minha vida e eu não quero ficar enganado porque Ele é o Deus que se revela para nós. Eu sempre tenho falado para as pessoas que me conhecem que é muito difícil Deus usar um profeta para falar comigo. Deus se revela para mim em sonhos, Deus se revela para mim de joelhos dobrados, Deus se revela para mim quando eu abro a palavra dele, eu vejo a boca de Deus falando para comigo. E se eu for contar profundamente o que Deus me mostrou aqui, vamos dizer assim, é porque fulano ou ciclano profetizou. Não, é porque Deus ainda tem falado e tem confirmado as coisas para os servos do Senhor, porque eu creio num povo remanescente, eu creio num servo remanescente que ainda busca verdadeiramente o Deus dos céus, aquele que se revelou do princípio e se revela aos tempos de hoje para nós. Porque Deus não mudou. Eu vejo muitas pessoas pregando por aí que Deus é light, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Não, a minha Bíblia diz assim, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, ele não muda. O que ele falou lá no livro de Gênesis, ele concordou no livro de Apocalipse. Porque se nós olharmos para a Bíblia, Deus anuncia após a criação até o final dos tempos a volta de Jesus. E Deus anuncia a salvação através de Jesus Cristo desde o princípio. Porque ali quando Adão e Eva pecaram no paraíso, Deus foi a ter com eles e o que aconteceu? Ele olhou para a mulher, olhou para Eva e disse assim, dela nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Quem é esse um? É Jesus Cristo. Então podemos ver que Deus, ele se revela para o seu povo desde o princípio. E como eu havia falado, que raramente Deus, ele fala em mensagem profética comigo, é porque uma certa vez eu estava passando uma dificuldade e eu fui para a igreja, e eu fui para o culto, e o culto estava uma benção, e eu fechei meus olhos, fui diante do altar, pedi oração para o líder espiritual daquela igreja, e fechei meus olhos, e eu estava com uma enfermidade, e eu falei para Deus, Deus, fala comigo, fala o meu coração, Jesus, usa o teu servo em profecia para falar comigo. E quando eu fechei meus olhos, eu vi um ser de branco parado na minha frente e ele disse assim, filha, eu não preciso de homem e de mulher para falar contigo. Eu quero me revelar para você. Quando você dobrar os teus joelhos, eu vou me revelar para você. Aí eu pude entender e eu fui para a palavra do Senhor e o Senhor fez lembrar-me quando ele falou com Moisés diante da sarça ardente, que ele falou para Moisés, Moisés, vai até a sarça que eu falarei contigo. E o que aconteceu? A sarça começou a se queimar. E eu pude entender que Deus não precisa de profeta para falar conosco. Deus precisa da sua palavra, da essência da sua sabedoria, porque Ele é santo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós podemos ver que Deus, Ele é um Deus do impossível, é o Deus que fala todas as coisas para nós. E aí eu pude perceber que Deus, Ele não precisava de nenhum profeta para falar comigo. E a coisa mais gloriosa, quando você abre a palavra do Senhor, que você abre e pede assim, Senhor, fala-me, Senhor, confirma-me, Senhor, a tua palavra no meu coração, e o Senhor confirma, o Senhor testifica, e quando Deus fala, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, é porque Deus quer se revelar para a minha vida e para a tua vida. Um versículo tão simples no Velho Testamento, contado como uma história, mas vimos que é a boca de Deus falando para com o povo, e continua falando até hoje. Continua se revelando até hoje, porque no dia de Pentecoste, Deus se revelou para o seu povo, Deus batizou o
povo em línguas estranhas, que a Bíblia diz assim, que quando as pessoas paravam em frente àquele lugar, aquele templo, onde tinha aquelas pessoas ali que estavam há 10 dias buscando do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz assim, que as pessoas diziam que eles estavam embriagados do Espírito Santo. Que é embriagado, é cheio do poder de Deus. Não era embriagado de vinho ou de qualquer uma outra bebida, mas sim cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo nos últimos dias na face da terra, povo de Deus, homens e mulheres de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Nós já vimos pessoas, igreja, que o poder do Espírito Santo manifestava poderosamente dentro das igrejas. Hoje não pode mais ser manifestada. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Por isso que a Bíblia diz assim, que clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Tem muitas coisas ainda para ser revelado. E nós precisamos buscar ao Senhor e clamar ao Senhor. Eu sempre digo assim, que nós precisamos chamar a atenção de Deus. Como nós vamos chamar a atenção de Deus? Orando, clamando, jejuando, buscando a presença dEle. De outra forma, não tem como chamar a atenção de Deus, não tem como ver Deus falando se nós não se achegarmos a Ele. A Bíblia diz assim, se achegar-vos a mim e eu chegarei a vós. E a palavra do Senhor é clara em nossas vidas, basta nós querermos buscar ela. Porque Ele é Deus. E eu estou aqui contando para vocês. É mais um testemunho do que uma pregação. For um período de 3 anos e meio que o Senhor me acordou todos os dias. Clama a mim, a responder-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. São quantos milagres que Deus tem feito. E Deus tem chamado a minha vida até hoje. Pelas madrugadas, pelos dias, qualquer hora do dia. Eu estou andando no trabalho, eu estou orando, eu estou andando na rua, eu estou orando, eu estou fazendo meus afazeres da casa, eu estou orando, porque a Bíblia diz assim que nós temos que orar sem cessar, clamar sem cessar, buscar essa presença tão gloriosa sem cessar. E eu quero aqui deixar o meu incentivo para você, que não conhece esse Deus, que não tem essa intimidade tão grande com esse Deus tão lindo e tão glorioso, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, Ele está pronto a nos atender. Eu quero fazer um desafio para você, buscar a presença de Deus, conhecer a Deus através da oração e através da sua palavra, porque se você ora 15 minutos, você tem que ter pelo menos 10 minutos de leitura bíblica. Se você ora 1 hora, você precisa ter pelo menos 15 minutos de leitura bíblica. Se você ora 1h30, você precisa ter pelo menos meia hora de leitura bíblica, porque a Bíblia diz assim que os dois têm que andar junto, eles não andam separados. Por quê? Para nós conhecer a Deus, nós temos que conhecer as Escrituras. E para nós sentir a presença gloriosa do Senhor e Ele falar conosco e se revelar para nós, nós temos que buscar a presença de Deus. Como que foi que Moisés buscou a presença de Deus? Moisés foi para o monte, ele se retirou de toda a multidão e foi para o monte orar, para que Deus anotasse a tábua dos 10 mandamentos para ele. Então nós vemos uma trajetória na Bíblia que é através de oração que o povo tem vitória. É através de oração e de conhecimento que o povo tem vitória. No vídeo passado eu falava assim, da história do povo de Israel. Do povo de Israel, que eles, depois que eles voltaram da reconstrução dos muros, do livro de Neemias, que Neemias relata para nós, depois que eles voltaram da reconstrução dos muros, o que os sacerdotes fizeram, o que os levitas fizeram? Eles foram para o templo orar ao Senhor, buscar o Senhor e aprender da palavra do Senhor. Então, quando Deus fala, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, é porque ainda nós não sabemos tudo e o Senhor quer se revelar para nós. O Senhor precisa se revelar na minha vida e na tua vida.
Às vezes nós queremos curas, mas não pagamos preço. Nós queremos libertação e não pagamos preço. Nós queremos vitória dentro da nossa casa, não pagamos preço. Nós queremos que Deus fala conosco, mas nós não pagamos preço. Nós queremos só exigir a oração do sacerdote, mas nós não queremos buscar diante do Deus Todo-Poderoso. O que a Bíblia diz assim? Que nós só chegamos diante do Pai através do Filho. Nós temos que buscar o Filho, o Pai e o Espírito Santo de Deus para que nós venhamos ser cheios da presença de Deus. Clama a mim e responder-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. São tantos outros versículos. A Bíblia diz assim, lá em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter de seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu olharei do céu e sararei a vossa terra. Não tem como Deus sarar a nossa terra, a nossa nação, a nossa igreja, a nossa vida espiritual, se nós não clamarmos esse Deus. Nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar esse Deus tão lindo e tão glorioso. E sempre foi o meu lema, sempre foi a minha bandeira, dentro da igreja, fora da igreja, é o poder da oração, é o ministério da oração, é o ministério de buscar ao Senhor, porque eu não vejo vitória sem nós buscarmos a presença de Deus. E quando nós podemos tirar aquilo que não agrada da nossa vida, é quando nós se humilhamos, quando nós se derramamos na presença de Deus. Eu lembro-me de um fato, eu vou contar aqui um testemunho que aconteceu na minha vida na época da pandemia. Eu lembro que naquelas semanas ali que estavam todas as pessoas trancafiadas, que estavam dentro de casa, que ninguém saía para trabalhar, ninguém saía para fazer nada. Teve um domingo, eu continuei trabalhando porque o meu trabalho não impediu que eu ficasse em casa. E teve um domingo, eu estava cansada, estava exausta, preocupada, porque nós somos humanos também, fiquei preocupada na época. Nós somos humanos. E eu dormi na tarde, tirei um cochilo, mais ou menos de uns 15 minutos à tarde. E quando eu acordei com uma voz falando ao meu ouvido. E o Senhor falava comigo assim: filha, aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E quando eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, eu pude sentir uma mão tão grande sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu fechei meus olhos de novo e falei: Deus, será que eu estou sonhando? E o Senhor falou assim: não, tu não estás sonhando, eu estou falando contigo. E o Senhor falou assim para mim: aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E eu pude ver a mão de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu falei assim: Senhor,